Querido e amado Deus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder estar aqui na tua casa de oração. Obrigado pelo teu santo sábado. Obrigado também, Senhor, por o Senhor ter nos trazido até aqui em segurança e que nós possamos refletir na tua mensagem agora. E que essa mensagem não venha de mim, Senhor, venha dos teus altos céus. Que elas possam nos edificar, que elas possam nos dar crescimento espiritual e que ela possa nos dar aquilo que nós mais necessitamos. A oportunidade de podermos ser salvos e de podermos ser santos. Obrigado, Pai. Te agradecemos por tudo. Não que nós sejamos merecedores de algo, mas é em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Veja, irmãos, eu tenho feito umas pesquisas e tenho visto que é tempo de nós nos santificarmos. É tempo de nós sermos santos. É tempo de nós buscarmos a Deus com um pouco mais de intensidade. Existe um versículo bíblico que diz assim, está lá em Pedro: é chegada a hora do juízo de Deus, e ela começa por onde? Pela igreja. E se o juízo de Deus começa pela igreja, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo de nosso entendimento e de toda a nossa alma. No sermão anterior eu falei que a santificação é um processo de tornar algo ou alguém santo. Ou seja, que essa pessoa possua a santidade. E a santidade, ela se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano. A palavra de Deus, ela deixa bem claro o que é ser santo. É ser separado para Deus. E se ela nos deixa que nós temos que ser separados para Deus, como nós buscamos isso? A partir de uma dedicação, de uma vida de devoção e consagração total a Deus. Então eu trouxe alguns versículos bíblicos que nos mostram isso. Primeiro vamos para Levítico. Levítico, versículo 20. Capítulo 20. Desculpa, eu falei versículo. Capítulo 20, versículo 26. Todos acharam? Levítico é o segundo livro da Bíblia, terceiro na realidade. Êxodo, depois vem Levítico. Diz... Oi? Êxodo, capítulo 20, versículo 26. Oi? É Levítico? Levítico. É Êxodo ou Levítico? Levítico é depois de Êxodo. É isso que eu falei. Entendi. Falei para o rapaz que está procurando. É Levítico capítulo 20, versículo 26. Diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou o quê? E separai-vos dos povos para serdes.
Aqui Deus deixa bem claro que Ele é santo. Mas aqui Ele separou o povo para ser de quem? Dele. Então, se aqui Deus fez isso, por que o povo nunca se tornou santo? Porque Ele fez a sua escolha. Veja, tem mais alguns versículos. Capítulo 11 de Levítico, versículo 45. Nós vamos ter uns 4 versículos de Levítico para nós lermos. Capítulo 11, versículo 45. E todos eles, Deus vai dizer que Ele é santo. Versículo 45. Diz assim: Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu, vosso Deus, portanto, vós sereis o quê? Por quê? Porque eu sou santo. Por que eu estou citando esses versículos que Deus diz que Ele é santo e nós também podemos ser santos? Porque muitos dizem que não existe santidade na terra, que nós não podemos ser santos. Então a palavra de Deus não diz que eu posso ser santo. Ela diz que eu posso ser santo sim. Vós sereis santos porque eu sou santo. Veja, tem mais um versículo. Levítico 19. Versículo 2. Mais uma vez, Deus fala a toda a congregação. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: o que é a primeira coisa que Deus diz? Santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, o quê? Quantos versículos nós temos que achar para buscar a santidade de Deus? Levítico 20, versículo 7. Esse é o mais interessante de todos. Portanto, santificai-vos e sede, porque eu, vosso Deus, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Vejam, nós podemos ser santos sim. Nós devemos nos santificar sim. Nós temos que buscar a santificação sim. Deus nos intima a sermos santos. Ele nos escolheu para sermos santos, como Ele é. Então nós temos que buscar em Deus essa santidade através do estudo da Sua palavra, através das nossas ações, através do nosso testemunho, através da nossa vida em casa, na igreja e na rua. Veja, João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 16. Agora eu peço que alguém leia para mim. Só um minuto, que tem uns irmãos que estão procurando ainda. João capítulo 15, versículo 16. Até agora nós vemos que Deus diz que nós podemos ser santos porque Ele é santo. E agora vamos ver por que Ele nos escolheu. Por que nós somos escolhidos de Deus? Quem pode ler, por gentileza? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Veja, quem nos escolheu? Mas Ele nos escolheu a todos nós, para que nós sejamos santos. É uma escolha, Deus escolheu. E se Deus nos escolheu, e nós estamos aqui, por que não fizemos aquilo que Ele pede para que nós venhamos a fazer? Nós temos que fazer o que Deus nos pede.
E se nós não fizermos o que Deus nos pede, o que adianta nós estarmos aqui? Veja, agora vamos para Efésios. Efésios capítulo 1. Versículo 4. Efésios 1, 4. Todos acharam? Amém? Efésios 1, versículo 4. Diz o seguinte: assim como nos escolheu, veja, assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? E irrepreensíveis perante ele e em amor. Veja, ele nos escolheu para sermos santos. Mas essa santidade que ele quer dar para mim e para você é em amor perante ele, para que nós sejamos como ele é. E se nós não fizermos isso, de nada adianta. Efésios 2:10. Deus mais uma vez nos mostra. Ele diz assim: pois somos feitura dele, porque foi ele que nos fez. Feitura foi ele que nos fez, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que fizéssemos o quê? Andássemos nela. Deus nos criou para sermos santos, para nós andarmos irrepreensíveis. Deus tem nos mostrado essas coisas. Vejam, mais um versículo. 2 Tessalonicenses. Mais uma vez ele vai nos mostrar capítulo 2, versículo 13. Todos acharam? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Vocês estão vendo que Deus, Ele sempre nos escolheu. Ele sempre quis que nós fôssemos santos. Ele sempre quis que nós fôssemos santificados. Ele sempre quer o melhor para seus filhos. E o último versículo que nós vamos ler desse tema está em 1 Pedro, capítulo 1. Versículos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Diz assim, versículo 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Pedro está dizendo que Deus é santo, que Jesus é santo. Tornai-vos santos também vós, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Olha o versículo 16.
Porque está escrito: sede santos, Porque eu sou. nós temos que ter a convicção daquilo que a gente deseja. A gente tem que ter convicção daquilo que a gente lê. E a gente tem que ter principalmente convicção do Deus que nós servimos. E se nós não tivermos convicção do Deus que nós servimos, se nós não tivermos a certeza de que é Ele que está do nosso lado, se nós não tivermos a certeza que é Ele que nos cura de toda enfermidade, que é Ele que nos livra da garra do mal, é Ele que tira as pessoas do vício, nós estamos no lugar errado, fazendo as coisas erradas. Mas eu pergunto para os irmãos: o que temos que fazer perante a palavra? Temos que viver conforme as Escrituras? E se nós temos que fazer, o que temos que fazer perante a palavra então, se nós temos que viver conforme as Escrituras? Nós temos que ignorar certos textos? Será que nós devemos cumprir certos textos? Porque nós lemos 4 textos que Deus diz que Ele é santo. Lemos vários textos que Ele diz que Ele escolheu cada um que aqui está. Será que nós temos que ignorar isso? Ou temos que buscar a nossa santidade? Quando nós tocamos o hino, vocês viram quantas vezes o hino falou que é tempo de ser santo? Agora nós vamos começar a ver aqui na nossa palavra o que vai acontecer para você e eu sermos santos. O que eu tenho que buscar? E também o que vai acontecer para aquele que não buscar a santidade. Primeiro versículo que eu escolhi, de todos, porque tem vários, Hebreus 12, 14. Veja, se nós fôssemos falarmos desse tema, nós poderíamos levar bastante tempo falando sobre isso. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Patrícia, pode ler para nós? 12, 14. 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vejam. Então, quer dizer que se eu não for santificado e eu não tiver paz, o que vai acontecer comigo? Não vamos ver a Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra. E se vocês lerem o restante dos versículos, vocês vão ficar apavorados. Atentando diligentemente, versículo 15, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Se você não for santo, e se você não buscar a paz, você vai ser contaminado. E você não vai estar no céu. Não é o que eu estou falando, é a Bíblia. É a palavra do Senhor. É as Escrituras que estão falando isso para mim e para você. Segundo verso, Efésios 5, versículo 3. Efésios 5, versículo 3. Todos acharam? Amém? Não conseguiu ainda? Deixa eu te ajudar aqui.
Leonir, lê para nós 5:3. Mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos. Veja, se eu sou santo, nenhuma impureza, nenhuma cobiça pode existir. Se eu sou santo, o que eu tenho que fazer? Tiago 4,4 diz que infiéis, ele diz, aquele que adora o mundo é inimigo de Deus. E toda a imundícia ou imputícia, as impurezas ou a cobiça vem da onde? Não vem do mundo? Mas nós vivemos nesse mundo assim por conveniência nossa. Não porque Deus quer que isso aconteça. Ele nos deixou a carta maior para que nós soubéssemos o que é impuro e o que é profano. Mas eu tenho buscado isso? Vamos ler mais um versículo. João, capítulo 17, versículo 17. Esse não poderia faltar. Vou pedir para Tereza ler esse versículo para nós. Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Vocês veem que se eu não ler a palavra, eu jamais vou ser santificado? Se eu não conhecer, resumindo, se eu não conhecer a Jesus, eu jamais vou ser santificado. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E se nós não lermos ela, nós jamais seremos santos. Nós jamais seremos santificados. Porque a palavra de Deus, como diz lá em, se eu não me engano, é Isaías 48, diz que a palavra de Deus permanece eternamente em nós. E se eu não estudar ela, como é que eu vou saber que Jesus fez todas essas obras? Como é que eu vou saber se realmente houve um dilúvio? Se eu não tenho regra de fé nenhuma. Por que a Bíblia ela é tão complexa? Mas ela é complexa para aqueles que não oram, para aqueles que não buscam, para aqueles que não querem ter entendimento. E nós temos que ler a Bíblia, nós temos que buscar nela aquilo que nós mais necessitamos, que é a nossa santificação. O objetivo da Bíblia é nos mostrar o que é certo e o que é errado. O objetivo da Bíblia é santificar cada um através da sua palavra. É para que isso que a palavra foi escrita. E é por isso que ela está se cumprindo cada I e cada J. E não vai faltar nada até a volta de Jesus. Tem mais um texto. 2 Coríntios capítulo 7. Veja, nós estamos falando daquilo que pode nos santificar. 2 Coríntios 7, versículo 1. Luciana, pode ler para nós? Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Veja, aqui o Paulo deixa bem claro. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda a impureza. Mais uma vez ele está pedindo para que nós nos purifiquemos. Mais uma vez ele está pedindo para que nós se aperfeiçoamos na santidade e no temor de Deus. A palavra ela é bem clara. O problema é, para quem estuda a Bíblia, o que diz em Isaías 28:10,
Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Nós temos que estudar e examinar as Escrituras, que nem diz João 5,39. Nós temos que buscar aqui aquilo que a gente mais necessita. E está tudo aqui. Nós temos que tirar tempo para isso. E se nós não tivermos tempo, nós jamais conseguiremos ver a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós temos mais uns 3, 4 versículos. 1 Tessalonicenses é um pouquinho antes de Timóteo. Capítulo 4. Do versículo 3 ao versículo 7, Bia. Pode ler para nós? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Até onde? Até o 7. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas as coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Vejam. Esse versículo, esse pedaço aqui, ele é bem interessante porque as primeiras palavras diz, pois diz, esta é a vontade de Deus. Ela está falando que é a minha ou é a sua vontade? Não, esta é a vontade de Deus. E no restante ela diz, a vossa santificação. Deus quer que eu e você sejamos santos. Mas o problema é que eu não quero ser. É que eu procuro em mim aquilo que Deus desagrada a Deus. Eu procuro fazer aquilo que eu quero fazer. Mas para que eu estudo a Bíblia então? Para que eu me batizo? Para que eu vou em certos cursos? Para que eu leio os livros da Ellen White? Se nós não buscarmos a nossa santificação, de nada adianta. O fechamento da porta da graça, ela está aí. Não vai demorar muito. E só que nós temos que entender que quando a porta da graça se fechar, não existe mais santificação. Vocês lembram que nós lemos lá em Apocalipse 22:11, o justo continue fazendo justiça, o injusto a injustiça, o puro continue na sua pureza e assim vai, e o santo a santificar-se, porque se fechou-se a porta da graça. Não vai ter mais volta para ninguém. E o 4 diz bem declarado, né? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nós temos que nos santificar. Vamos ler mais um texto. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quer ler, Nilda? Vamos lá então. Só um minuto, Nilda. Tem uns procurando aí. Tem uns procurando, só um minuto. Efésios capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Pode ler. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito de
traz do novo homem criado segundo Deus em justiça e de retidão procedente da verdade. Viram? Vejam. Aqui Paulo diz que nós temos que nos livrar das coisas do passado. Do velho homem, aquilo que se corrompia, né? E sair do engano. E no versículo 23 ele deixa bem claro que nós temos que nos renovar no espírito do vosso entendimento. O que é renovar no espírito do entendimento? A renovação do espírito do entendimento, ela só vem quando você estuda a palavra. A renovação do espírito só vem quando você se deixa levar pelo que a Bíblia está falando. Quando você ora a Deus, pede a presença do Espírito, o Espírito te traz essa renovação. E quando essa renovação vem em você, no versículo 24, você começa a se revestir do novo homem criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes do quê? Da verdade. E que verdade é essa? Se não é a palavra. É disso que nós estamos falando. Nós temos mais um versículo. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículo 19. Quer ler, Dionísio, para nós? Não? Tá bom, então. Romanos 6, 19. Como o homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para A escravidão. escravidão, da impureza e da maldade para a maldade. Assim, oferecei agora o vosso Membros. membros para ser servido à justiça e para santificação. Veja. Aqui Paulo está dizendo: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Então Paulo está dizendo que quando antes eu fazia tudo que era errado, por que agora eu não posso oferecer os membros para servir a justiça, para a santificação? Porque agora eu me renovei. Agora eu entendi a palavra. E é para isso que nós estamos aqui. Vamos ver um 1 João 3,18. Esse versículo não poderia faltar, porque ele é muito importante. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Todos acharam? Isso eu quero ler. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui Deus está dizendo o que para mim e para você?
Está dizendo para que nós venhamos a mostrar nosso amor de verdade através de ações. Não somente no testemunhar e no falar. Ele quer que nós mostremos através de ação. Veja, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, se eu não amar de verdade, ou se eu não mostrar o meu amor para com o meu semelhante, ou não mostrar o meu amor nas outras coisas, do que adianta eu testemunhar? Nós não podemos esquecer de uma coisa: a fé sem obras. Aí eu pergunto, irmãos, vamos fazer aqui uma genealogia imaginária. Qual que seria a primeira palavra que nós colocaríamos em cima para a nossa santificação? É a palavra crer ou fé. Por quê? Porque se tu não crer em Jesus, tu serás salvo? Sim ou não? E se você não tiver fé, você vai guardar os mandamentos? E se não tiver essa palavra, não vai ter mais nada. É importante que nós vejamos isso, para que nós possamos crescer em espírito e em verdade. E para encerrar, eu quero ler mais um versículo, que está em Efésios. É o último de hoje. Poderia ler muitos outros, pela pesquisa que nós fizemos, mas esse eu achei muito importante. Efésios 4, a partir do versículo 25. Aqui todos acharam, amém? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Olha o 26. Irai-vos e não pequeis, e nem se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar a quem? E aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que acudir ao necessitado. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vejam, aqui novamente Paulo está deixando claro para nós como nós devemos ser santos. Leiam, reflitam. E se nós fôssemos ler tudo isso aqui, eu acho que chegou o momento de nós levarmos para casa a nossa santidade. Nós temos que levar para dentro da nossa casa isso. Eu quero ler um trecho da Ellen White, no livro Grande Conflito, que diz assim: sempre que as pessoas começam a estudar as Escrituras, sem espírito de oração, sem disposição para aprender, distorce as passagens mais claras, afastando-se do seu verdadeiro significado. A Bíblia inteira deveria ser apresentada às pessoas de maneira que está escrita. E Deus concedeu a palavra certa da profecia. Anjos e até mesmo Cristo vieram
para revelar a Daniel e a João o que em breve há de acontecer. Apocalipse 1, versículo 1. E Deus não revelou questões importantes sobre nossa salvação, a fim de confundir e desencaminhar a pessoa que busca a verdade de forma honesta. A palavra do Senhor é clara para todo aquele que estuda com o coração e em espírito de oração. Vocês entenderam? Que só vai entender a palavra quem estuda com o coração e em espírito de oração. Espero que o que nós lemos, o que nós vimos hoje, sirva de alicerce para que nós possamos edificar a nossa vida. E a nossa vida só pode ser edificada se nós estudarmos a palavra do Senhor. Caso contrário, não haverá santificação, não haverá santo e nem santidade. E não se esqueçam desse versículo. 12:14 de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso inclui eu e você. Amém? Tempo de ser santo, tu deves tomar. Ter vida em teu mestre, seu livro estudar. Ser junto a seu povo, luz sempre a brilhar. E aos necessitados e para salvar. Tempo de ser puro, tu deves achar. Sempre a sós orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos, no Salvador. Por tua conduta, dar provas de amor. Tempo de ser forte, tu deves buscar. O Mestre seguindo, por onde guiar. Em gozo ou tristeza, sempre obedecer. Na fonte divina, sim, nunca esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar. Muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Ter para os aflitos, voz e atos de amor. Sim, mais semelhante ser ao Salvador. Oremos. Querido e amado Deus, obrigado mais uma vez por mais este aprendizado, Senhor, que o Senhor tem nos dado a respeito da Tua santa e divina palavra. Amém, Senhor. Que o Senhor possa, neste momento, Senhor, nos tornar santos,
que nós venhamos a fazer aquilo que for somente do teu desejo e da tua vontade. Que nós possamos caminhar juntamente contigo, sendo sabedores que tu sempre nos acompanha e nos mostra o melhor caminho. Pai amado, Pai querido, neste momento eu peço a Ti, de todo o meu coração, que o Senhor venha nos doutrinar, nos corrigir e nos colocar aonde nós devemos, que é junto contigo, orando, louvando e clamando e bendizendo o teu santo nome. Por favor, Senhor, nos conduza para casa em segurança, que nós possamos chegar aos nossos lares e fazer da nossa casa um pedacinho do céu, e que nós possamos, ao todo lugar que formos, resplandecer da tua glória e da tua luz, para aqueles que olhem para nós, vejam a Ti, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.